Gente querida, que a graça e a paz de Jesus esteja com o seu coração. Um bom dia a todos, passando aqui para desejar a todos que acompanham as nossas lives e a todos que acompanham o nosso Instagram aí, um Feliz Natal. Que o Senhor Jesus continue abençoando seu coração, sua vida, sua casa, que Ele continue proporcionando ao seu coração e ao coração da sua família um tempo precioso, marcado por grandes alegrias, por grandes vitórias. Eu desejo que hoje, nesse dia, você com os seus viva um tempo preciosíssimo de muita comunhão, de muita alegria e de bênçãos de Deus derramadas, né, de forma gloriosa e especial sobre você, sobre a sua casa, sobre aqueles por quem você tem orado. Desejo que este dia seja um dia marcado pela presença de Deus e pela alegria do doce, maravilhoso Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, ela de uma forma muito especial, ela diz pra gente algo muito lindo que marca, né, esta data tão preciosa e esta data que faz com que muita gente se reúna e outras acabem desejando ficar, né, no seu canto, aproveitando o tempo para uma reflexão, para um novo começo, para novos recomeços. E de tantas passagens bíblicas que a gente poderia citar, seja pelas epístolas paulinas, seja pelas cartas de Pedro, né? Seja pela as epístolas de João, ou até mesmo pelo livro do Apocalipse, ou até mesmo citando ali Mateus capítulo 1, capítulo 2, ou Lucas capítulo 1 e o capítulo 2, enfim, de tantas passagens bíblicas que me chamam a atenção e que elas compõem o centro, elas são a espinha dorsal de tudo que se faz sentir e tem sentido nessa época e nesse período do Natal. O texto de Isaías, lá no capítulo de número 61, o verso de número 1 a 3, Isaías traz quase que 700 anos antes da manifestação do verbo que se fez carne, conforme João capítulo 1, verso 14 testemunha. Isaías traz uma profecia e diz algumas coisas, que aquele verbo que se fez carne, ou que se faria carne, do ponto de vista do tempo de Isaías olhando para frente, ele diz algumas coisas que esse verbo que se fez carne viveria durante todo o período do seu nascimento até a sua morte, seu sepultamento, sua ascensão, mas principalmente até a morte, até a sua cruz, até a morte na cruz. Isaías diz algumas coisas sobre as quais deveriam ser reveladas como realidade para que aquele que é o Messias prometido, né, ele fosse identificado. E todos nós, olhando para o texto de Isaías no capítulo 61, lembrando de Lucas capítulo 4, quando Jesus estava na sinagoga, sabemos que todo o movimento do ministério de Jesus revela para nós, né, que Ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor. E isso porque primeiro os céus decidiram testemunhar. E os céus testemunharam aí por 3 vezes. E aí voltamos àquela base do Evangelho. Por exemplo, nós temos no nascimento de Jesus o céu confirmando
né, diante dos pastores e diante dos magos que do Oriente vinham e foram ao encontro do menino Jesus. Segundo, quando ele foi batizado, o céu em si confirmou. A Bíblia diz que quando ele foi batizado por João, o céu abriu. O Espírito Santo desceu, segundo se percebe, em forma corpórea de uma pomba, e uma voz bradou dos céus, dizendo: este é o meu Filho amado em que eu tenho prazer. Da mesma forma também, se não me falha aqui a memória, em João capítulo 12, por um momento Jesus diz: olha, eu poderia pedir ao Pai para que Ele me livrasse de todo esse processo que eu tenho que passar e que eu venho anunciando a vocês que são meus discípulos. Mas eu não vou fazer isso. E Ele diz o porquê. Ele diz: para esta hora eu vim. Para sofrer, para padecer, para me entregar, para ser o cordeiro sacrificado, o cordeiro entregue, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, o cordeiro que será entregue publicamente diante de todos para remissão dos pecados, para a salvação, para a reconciliação de todos, como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 19. E nesse momento que Jesus fala isso, em João 12, diz que foi ouvida por todos uma voz bradando dos céus, dizendo algo sobre Jesus ali. E esse algo que era dito era do prazer de Deus nele. A Bíblia diz que as pessoas que naquele dia estavam com Jesus e os discípulos, algumas delas disseram: foi um trovão que falou, foi um raio, foi qualquer outra coisa. Mas aqueles íntimos perceberam que era a voz de Deus. Lá no Monte da Transfiguração, ou onde ocorreu a Transfiguração, a Bíblia diz também, Mateus 17, que a voz de Deus bradou ali em cima daquele monte, falando sobre Jesus. Então, Isaías fala sobre algumas coisas ligadas a Jesus, e entre essas coisas ligadas a ele está o fato de que o céu por si só confirmaria, não é, os seus passos, a sua jornada, e se perceberia nele que ele era e é o nosso Senhor e Salvador. Mas não somente por esse sinal do céu aberto, da voz que brada de cima. No processo da sua caminhada, e isso eu estou pensando a partir de Isaías no capítulo 61, verso 1 a 3, e também de Lucas 4, porque em Lucas 4 essa passagem é citada, você pode perceber lá, lendo Isaías 61, que haveriam confirmações nessa caminhada e trajetória de Jesus durante 33 anos e meio aqui na Terra, pelas relações, pela ação e pelas reações dele nessas relações constantes que ele teria, principalmente nos 3 anos e meio do seu ministério, dos 30 aos 33 anos e meio. Por que eu estou falando isso? Porque Isaías, no capítulo 61, ele faz questão de começar dizendo que o Espírito do Senhor estaria sobre Jesus. Uma confirmação do céu, uma confirmação de cima, de quem ele era, de quem ele é. Segundo, uma confirmação aqui da terra, aqui na terra. E uma confirmação da terra, porque seria uma confirmação nas relações, uma vez que Paulo diz que só há um mediador entre Deus e os homens. E aí Paulo faz questão de dizer assim: Jesus Cristo, homem. E quando Paulo diz isso, está falando de um Jesus que está vivenciando essa caminhada, essa jornada nas relações constantes com os homens. No dia a dia,
convivendo, encontrando, sentando, comendo, bebendo com eles. Ele vive isso. Jesus vive essa coisa da mesa, da convivência. E essas relações mostram que há uma confirmação de que ele de verdade é o Messias. E de que ele de verdade não só é o Messias, mas é o Salvador de todos nós, de toda a humanidade. E por que eu digo isso? Porque nessas relações, Isaías diz no capítulo 61, leia depois verso 1 a 3, que haveriam mudanças e modificações na vida das pessoas. Isso é uma das coisas mais práticas de se entender lendo Isaías. Haveria, a partir dali, dos encontros de Jesus com essas pessoas, mudanças na forma de pensar, na forma de ver o mundo, de ler a vida e de ver a vida. Haveria mudanças no convívio e na convivência dessas pessoas. Com ele, elas manifestariam sentimentos, elas manifestariam uma resposta do coração a ele que elas, não fariam com relação a outra pessoa daquela forma. Elas amariam outras pessoas, abraçariam outras pessoas, mas com relação a Jesus ia explodir na mente delas uma luz de entendimento, de percepção. Claro, Paulo diz aos Coríntios que, e isso é lindo demais, perceber quão poderoso é o Evangelho de Jesus, que Paulo diz que o entendimento das pessoas foi como que cegado, ou seja, as pessoas tiveram seu entendimento obscurecido, cego, para que não lhes resplandecesse a luz do Evangelho. Mas diz a palavra que esse verbo se faz carne para isso, para que chegue luz ao entendimento. E é dito por Paulo que ele, Jesus, ele nos tirou ou nos transportou do reino das trevas, da escuridão desse entendimento, dessa vivência e comprometimento com as coisas que não glorificam a Deus, para o reino da sua luz. Chegou luz no seu entendimento. Luz que esteve presente em Gênesis capítulo 1, no meio daquele caos que estava a terra. A terra que era inapropriada para habitação. No meio daquele caos, ele disse, haja luz, essa luz chegou ali e trouxe sentido e direção a tudo e a todas as coisas. Da mesma forma, essa luz, ela tem trazido entendimento a todos nós. Confirmação do céu, do ministério de Jesus, da sua confirmação da sua encarnação, confirmação do ser o Messias, confirmação do ser o Salvador de todos nós, confirmação do céu em primeiro lugar. O Espírito do Senhor estaria sobre ele. Mas em segundo, confirmação na terra. Por quê? Porque diz que ele viria para promover mudanças a partir desses encontros, porque ele viria para proclamar liberdade aos cativos. Ele nasce para a nossa liberdade. Ele nasce para que luz chegue ao nosso entendimento. Ele nasce para que a gente seja recuperado. Ele nasce para que a gente seja reerguido. Ele nasce para que a gente seja levantado. Ele nasce para que a gente viva e respire a glória de Deus de uma forma diferente. Porque nós contemplamos na criação, ele quer essa glória em nós. Ele ora na oração sacerdotal pelos discípulos e diz assim: Pai,
A glória que tu me deste eu dei a eles. Ele anuncia a liberdade. Ele anuncia a libertação. Então, em cada encontro, mudança de mente, mudança de olhar, mudança do coração, tudo vai acontecendo. É por isso que o Pedro não é mais o mesmo Pedro, o João não é mais o mesmo João, o Tiago não é mais o mesmo Tiago, o Tomé, mesmo com suas dificuldades em crer naquele processo que a gente já conhece, pós-ressurreição, ele não é mais o mesmo. E nenhum outro. Assim como ninguém que cruza o caminho dele. Porque a Bíblia diz em Mateus 4,17, em Mateus 4, verso 23, que ele percorria toda a região da Galileia pregando o evangelho do reino. E diz a Bíblia que multidões vinham ao encontro dele, e ao encontrá-lo era impossível. Porque diz a Bíblia que vinham os lunáticos, vinham os problemáticos, vinham os quebrados da vida. E em cada relação de amizade, de toque, de acolhimento, cada manifestação de carinho, de atenção da parte de Jesus promovia uma transformação na vida dessas pessoas. É por isso que Marcos, no capítulo de número 5, mostra-nos uma mulher que sofria com hemorragia crônica, e essa mulher vem pelo caminho, vem pela estrada, vem pela jornada, vem fazendo a jornada dela. Como alguém que já lutou na vida, como alguém que já batalhou na vida, como alguém que já enfrentou desafios, já encarou seus medos, já lidou com suas questões mais íntimas e mais pessoais, e que ao lidar com esse desafio de encarar alguns problemas e algumas adversidades, se viu sem condição nenhuma de resolver o seu problema. Buscou em médicos, que são também instrumentos de Deus nessa terra, não conseguiu. Olha para um lado, família não tem resposta, nem familiares. Alguém fala de Jesus para ela. Que Jesus? Esse que é confirmado pelo céu, porque o Espírito do Senhor está sobre ele. Este Jesus que encontra-se em cada encontro, sabe, ele rasga o coração das pessoas e traz a elas uma vida que não havia ali. Alguém falou para ela desse Jesus. E sabe o que ela diz? Você sabe, que você já ouviu tanto alguém pregar isso. A Bíblia diz que alguém falou para ela e ela disse para si mesma: se tão somente eu tocar nele, serei curado. Relações que mudariam vidas, encontros que mudariam pessoas, isso era simplesmente a confirmação da terra e na terra. O verbo se faz carne para quê? João 1,14 diz: para habitar entre nós, confirmação na terra, encontro, relacionamento. Em cada encontro, em cada relacionamento há sinais grandiosíssimos, poderosíssimos, preciosíssimos, extraordinários. E é isso que essa mulher de fluxo de sangue vive. Ela vive um sinal poderoso, ela vive um sinal precioso, ela vive um sinal glorioso, ela vive um sinal extraordinário, porque a Bíblia diz que ela foi curada. Jesus para no meio da multidão e diz: quem me tocou? Há quem diga: mestre, há uma multidão aqui que te oprime, outros que te apertam, e tu dizes: quem me tocou no meio de uma multidão? É impossível. E aí mais uma prova da relação que confirma quem ele é, o que ele veio fazer, que confirma tudo pra gente, porque
porque para ele não precisava, ele mesmo já sabia. Ele é o Verbo que se fez carne. E como é que o Senhor diz que confirma, pastor? É porque no meio dessa multidão que dizem que aperta e oprime, ele discerne quem tocou. Ele identifica quem tocou, ele identifica quem se aproximou, ele identifica quem chegou mais perto dele e extraiu dele alguma coisa. A Bíblia diz que a mulher, vendo que não podia mais se esconder, ela disse: fui eu. Ela sai dali ouvindo Jesus dizer: filha, perdoados te são os teus pecados. Segue em frente. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Confirmação do céu. Para proclamar liberdade aos cativos e ter esses encontros de libertação, de transformação e de mudança com os homens. Confirmação na terra. Mas vem algo aí que eu quero parar aqui com você, porque é uma rápida reflexão. A confirmação na gente. A confirmação no nosso coração. A confirmação no nosso interior. Quando Nicodemos, em João capítulo 3, foi encontrar-se com Jesus, é dito para a gente. Nicodemos ouviu da boca de Jesus essa palavra: é necessário nascer de novo. E o Nicodemos disse: olha, como pode um homem, sendo velho, nascer de novo? É possível ele voltar para o ventre da mãe dele? Nicodemos, inteligente como era, só estava provocando para extrair de Jesus mais da sua sabedoria. Afinal de contas, ele diz: Jesus é mestre, vindo de Deus e com sinais. E aquilo é profundo. Jesus diz: aquele que não nascer do que acontece aí dentro. Porque a confirmação é dentro da gente. No texto de Isaías, no capítulo de número 63, e aí eu quero que você volte a olhar só para o verso 3. É dito para mim, dito para você algo que é incrível. Em Isaías 63, o verso 3, diz que o próprio Jesus confirma na gente, tirando de nós o que nos afeta comumente e diariamente quando nós lidamos com os desencontros da vida. E o que é que nos atinge? A vergonha de quem somos, do que fazemos. Mas no verso 3 ele fala da tristeza. Tristeza em nós. Tristeza na gente. Tristeza em mim, tristeza em você. Quem em algum momento da vida não lidou com ela, com a tristeza? Então ele fala da tristeza. Segundo, fala da vergonha. Terceiro, ele fala daquilo que deprime, daquilo que oprime, daquilo que nos deixa acuados, daquilo que nos deixa com desejo de estarmos totalmente isolados. Totalmente isolados.
canto, sem ação, no canto, sem reação, no canto, sem vibração. E aí ele diz assim, olha, sabe o que é pior de tudo? É não haver em vocês firmeza, coragem, força, vida. Não haver em vocês a capacidade de promover nas pessoas com as quais vocês convivem a condição de respirarem melhor. Porque a gente às vezes se torna, e não que a gente queira, mas porque a vida, ela abala a sua estrutura, abala a minha estrutura, mexe com você, mexe comigo. E às vezes a gente se torna instrumentos que acabamos, muitas vezes, com palavras, com atitudes, não querendo. Mas em nome da preocupação, do desespero, da ansiedade, até mesmo da depressão que às vezes quer assolar a vida de cada um de nós acabamos tirando a capacidade de outros respirarem. Acabamos deixando outros caminhando na vida sem sentido, sem direção. Tiramos a alegria do dia. Só que Jesus vem e ele diz, sabe o que é isso? Isso é o pecado em vocês. É que desde que se errou o alvo nessa terra, a sentença sobre vocês é de morte, para a morte e em morte. Para a morte, porque essa é a caminhada de todo mundo. Uma hora se encontra com ela. Em morte, porque Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso 1, que nós estávamos mortos. Até que ele veio, até que ele chegou, até que ele apareceu, até que ele se apresentou. Estávamos mortos. E a morte na gente. Só que ele diz assim, ele vai tirar a tristeza de vocês. Isaías 61, 3. Vai banhar vocês de alegria. Ele vai tirar a vergonha de vocês, o opróbrio de sobre vocês, e vai estabelecer uma honra e vai encher vocês de gozo. Mas sabe o que ele vai fazer mais com vocês? Ele vai estabelecer, sabe essa identidade de gente morta que vocês têm? Ele vai mudar isso em vocês. Ele vai fazer de vocês, está assim, isso é lindo demais, árvores de justiça. Gente que foi justificada e por ser justificada passa a promover agora onde está. Um novo ar, porque é árvore. Gente que não vive lidando com a desesperança porque as respostas que precisam não vem de outrem a não ser daquele que rega e da vida que brota e vem para a raiz. Ele vos fará árvores de justiça. Árvores de justiça. Árvores de justiça. Ou carvalhos em outras traduções. Uma nova identidade. Ele está falando de árvore, ele fala de firmeza. Ele vai trazer firmeza, ele vai trazer resistência, capacidade de lidar com qualquer coisa e conseguir prevalecer em nome dele.
Poderíamos dizer muitas coisas aqui, mas quando ele está falando de que ele nos faria árvores de justiça, está dizendo: Jesus veio para trazer a vocês uma identidade, que por vocês ele fará outros respirarem, outros se alegrarem, outros sorrirem, outros celebrarem, outros se achegarem, outros conhecerem. Porque vocês terão sombra, vocês produzirão frutos, vocês exalarão vida, vocês espalharão vida. E que bom que onde você está, às vezes você nem percebe, mas tem gente que você ama, tem gente que você considera, tem gente que você, tem amor e carinho e ora por essas pessoas, que elas estão recebendo do que você recebeu e tem vivido em Cristo Jesus, porque o céu confirmou, a terra confirmou, nas relações dele. E o testemunho dentro de nós confirma, porque ele nos deu o Espírito Santo, e esse Espírito Santo nos diz quem Jesus é e o que ele fez com a gente. Porque nos encheu de alegria, de gozo, retirou de nós o opróbrio, a vergonha, o peso, a carga, nos fez livres das prisões, livres das cadeias. E aí eu digo, nosso Natal tem sentido, porque em Jesus nós somos árvores de justiça. Árvores que praticam a justiça, árvores que se movem a partir da justiça de Deus, árvores que respiram essa justiça, e porque respiram essa justiça, não querem viver nada fora de Jesus e nada que não seja para ser cópia de Jesus. E quando vivem, se sentem mal. Meu Deus, magoei novamente. Meu Deus, entristeci de novo. Meu Deus, falhei de novo. E se arrependem e recomeçam e resgatam essa identidade de árvores e dizem: Senhor, obrigado por essa graça que me faz voltar a ser o que o Senhor me fez para ser. Seu Natal seja esse Natal, o Natal do Jesus que manifestou-se para te fazer árvore produtiva, que exala a vida, que apresenta a beleza da graça de Deus na terra. Que Ele encha seu coração, você seja muito feliz em tudo e em todas as coisas, e que você respire Jesus. Abrace quem você puder abraçar e diga, sem nenhuma restrição, sem nenhuma dificuldade, celebre, agradeça. Organize, transforme o ambiente da sua casa nessa época, faça desse ambiente um ambiente celebrativo mesmo, porque você tem motivos para isso. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele veio. E como eu disse inicialmente, Ele é o Messias, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Rei da glória, Ele é o Verbo que se fez carne, Ele é a vida, Ele é a manifestação de toda a graça e amor do Pai Celestial. Ele é a revelação do amor de Deus. Ele te fez árvore. Você não é um copo descartável, você não é lixo, como alguém poderia muitas vezes passar por cima de você como se você não fosse nada, sabe, diante de alguma situação. Você é alguém que recebeu de Jesus uma identidade,
da sua fé nele, ele te fez assim. Árvore de justiça. Generosidade é algo que está em você, sensibilidade, carinho, amor. Eu sei que outras coisas é tão difícil de praticá-las no dia a dia, mas quando você recebeu de Jesus essa graça de ser árvore de justiça, então você flui nisso. Você flui nisso. Jesus está à disposição do seu coração para fazer muito mais do que o que você pensa, do que aquilo que você imagina. Que Ele te abençoe hoje e sempre. Que Ele te cubra hoje e sempre. Que seu Natal tenha sentido, porque o sentido desse Natal é Jesus. É Jesus em nós, é Jesus conosco, é Jesus através de nós, como árvores de justiça. Que Ele te abençoe muito. Minha oração é essa. Que Ele te abençoe muito. Que Ele abençoe a todos nós. Nós temos caminhado esse ano todo juntos em oração a cada live, com esse objetivo de vivermos, respirarmos a graça e o favor de Jesus nas nossas vidas. Que Ele te abençoe grandemente em todo o tempo, em cada tempo da sua vida. Você é árvore, árvore de justiça. Ajude outros a respirarem. Ofereça sombra. Seja produtivo. Compartilha desse fruto. Em tudo, deixe Jesus ser o centro. Porque se Ele nos fez essa árvore, nos deu essa identidade de árvore de justiça, é porque para o Calvário Ele levou um madeiro. E assim como uma árvore, entende quem está ligado, aquele madeiro foi erguido. E quem olha aquele corpo na cruz e vê a cruz como essa árvore que diz para todo mundo: respira, 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 respira. Olhe para o Calvário e respire. Olhe para o Calvário e respire. Ele te fez viver. Hoje à noite, hoje à tarde, nós estaremos às 17 horas no nosso culto, no nosso encontro, vivendo um tempo precioso na presença de Deus. Eu desejo em Cristo Jesus que você esteja, se você puder, junto conosco, acompanhando essa live, tá bom? Aproveite esse dia, hoje, amanhã, viva a comunhão, ore. Decide. Se você é alguém que como eu, gosto muito de ficar no meu cantinho, refletindo, pensando, agradecendo, celebrando, como já o fiz na madrugada de hoje pela manhã. Porque do Natal passado para cá, quantas coisas a gente viveu. E a gente continua aqui como árvores de justiça, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele, pelo que ungiu para pregar, proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos. Ele fez isso. Vamos orar. Pai bendito, obrigado por essa manhã na tua presença, de uma forma bem descontraída. Nós estamos juntos e eu quero te agradecer por poder nesse momento respirar esse Natal verdadeiro, respirar esse Natal autêntico, que é o Natal de Jesus e em Jesus. Respirar esse Natal cheio de graça,
Respira esse Natal cheio de vida, mesmo às vezes com aquelas preocupações humanas que às vezes ao longo de um ano veio se agregando, se acumulando, e às vezes quer desembocar nesse dia de Natal. Mas todas as vezes que a gente olha para a cruz, a gente vê que o sufoco, que qualquer aperto na alma e no coração já estava ali no Calvário. E pela obra de Jesus no Calvário, nós somos aliviados das nossas cargas. E que bom que o teu filho assumiu o nosso lugar. Que bom. A Jesus a glória, Pai. A Jesus o louvor e a adoração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo pela obra que foi feita na cruz do Calvário. Obrigado porque o teu Filho veio, nascido de mulher, na plenitude dos tempos. Sim, veio para manifestar sobre mim, sobre esta mulher, sobre este homem, sobre estas pessoas, que nele todas as barreiras estavam quebradas, nele não haveria diferença de cor, nele não haveria diferença de classe social, que seja, nele tudo e todos poderiam perceber e discernir o que é amar e ser amado, ou ser amado e responder em amor. Jesus é luz, Jesus é vida. Por isso eu oro, Pai, por essa menina, por esse rapaz, por essa criança, esse adolescente, essa adolescente. Eu oro por esse homem, essa mulher, por esse senhor, essa senhora, por essa família. Eu oro por cada um nesse momento, para que tenha um dia produtivo, um dia de paz, de alegria, e mesmo qualquer coisa que tenha vindo para tentar enraivecer, tentar entristecer, que isso seja vencido a partir da reflexão, do gesto de perdão, porque é isso que Jesus ensina, e é tão difícil. Mas eu sei que quem tem da sua luz, quem tem da sua graça, quem é cheio do seu Espírito Santo vence as barreiras, os bloqueios e vive Jesus aqui. Faz essa mulher viver Jesus nesse Natal com alegria, como árvore de justiça. Que seja um tempo, Pai, hoje, amanhã, precioso. Guarda esses coraçõezinhos e acolhe em amor, acolhe com o teu abraço, acolhe com a tua unção, acolhe com a tua graça, acolhe com a tua força, acolhe com a tua provisão, cada um. Aqueles muitos que estão espalhados, que talvez nesse momento não tenham tido um cantinho para reclinar a cabeça, aqueles muitos que de repente o que tem é tão limitado e tão pouco para a mesa. Eu sei que tu tens teus meios de chegar até eles, quando as nossas mãos não podem. Chega neles. Aqueles que vão passar esse Natal nos hospitais, faça com que ali, Senhor, mesmo que pareça não fazer sentido, faça sentido, meu Deus. Porque na cruz tudo se faz claro e tudo faz sentido, olhando para a cruz. Então que eles possam, Pai, vencer no leito, na cama, no quarto onde estiver agora. Que essa pessoa seja alcançada pela Tua graça. Que ela seja fortalecida e tenha um Natal de paz com quem está com ela, cuidando. E que seja de bênção, de paz, porque independente do lugar que se esteja, se Jesus está ali, é possível até o lugar das dores se tornar um céu. Porque na cruz do Calvário, quando aquele homem gritou e disse: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino,
do meio daquela dor e daquele sofrimento, o Senhor diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso, porque onde o Senhor está, abre-se o portal, Senhor. Abre-se o caminho. Se alguém ali crê no Senhor, o lugar vira paraíso, o lugar vira lugar de paz, de comunhão, de cuidado, de proteção, de provisão. Meu Senhor, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por todas as coisas que o Senhor tem feito. Obrigado pela tua palavra que tem vindo à nossa boca e à nossa mente todos os dias, porque passamos esse ano, Pai, temos passado quase que pregando todos os dias. Muito obrigado. Muito obrigado. Um ano produtivo, um ano de desafios, um ano de medos, um ano de inseguranças, mas também ao mesmo tempo um ano de fé, de semeadura, de boas colheitas, e mais do que isso, de ver aqueles e aquelas que nós amamos vencendo, assim como os nossos irmãos nessa live venceram e têm vencido. Eu sei que continuará assim até a virada dos ponteiros, porque 2024 vem aí, Pai, e vai ser um ano muito mais abençoado do que esse ano, e nós vamos prosseguir caminhando como quem ora uns pelos outros sempre aqui. Estaremos sempre nessa live, se o Senhor permitir, nos der fôlego, saúde, vida, condição de estarmos. Nós amamos para ensinar a Tua palavra ao Teu povo e nos identificarmos com as alegrias e os momentos que os Teus filhos vivem. Estejamos juntos, debaixo da Tua graça. Que esse Natal seja um Natal que tudo que de repente não fez sentido durante o ano na vida de alguém, tudo faça sentido a partir daqui. É isso que eu te peço. Já te agradeço no nome bendito de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Gente, Deus abençoe. Deus abençoe aí a irmã Fernanda, irmão Souza. Feliz Natal para você, gente. Recebam o nosso carinho, tá? Deus abençoe a irmã Fabiana Kelly. Um cheiro aí no coração da sua família. Um Feliz Natal para vocês. Saibam que vocês são muito importantes para o nosso coração e muito preciosos para a gente. Mangeane também, Deus abençoe, um cheiro no coração. Feliz Natal aí, Deus abençoe a Aline Livorati. Feliz Natal, saibam que são muito preciosos você com sua casa para o nosso coração. Que Deus em Cristo Jesus cubra vocês com toda a sorte de bênção e que a graça de Deus ela possa continuar sendo derramada por meio do seu Espírito Santo sobre a vida de todos nós. Você tenha uma tarde abençoada, que você tenha uma noite abençoada, celebre mesmo, deixa aí sua casa, sua mesa organizadinha e celebre com alegria, ouça música, dance, celebre com os seus, tá? São muitos desafios que você enfrentou para chegar nesse momento e dizer mais uma vez que para você o ano teve sentido, porque o sentido do ano é o mesmo sentido do Natal. Jesus nasceu para te fazer livre, para te trazer paz, para te trazer gozo, para te reconciliar. Ele é o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Às 17 horas eu vou estar ao vivo aqui compartilhando uma palavra com vocês, também ligado a esse dia, e eu tenho certeza que vai ser um momento de comunhão com Deus, de renovação na sua presença, tá bom? Deus abençoe, um ótimo dia, um bom almoço, gente, que a paz de Jesus esteja com o seu coração e lembre-se, você não está só, não desista de você, tá? Você não está aí sozinho nem sozinha, você tem gente que te ama e nós estamos aqui. Conte com as nossas lágrimas, com as nossas orações sempre, com o nosso amor e o nosso carinho.
porque em Cristo Jesus nós somos um. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.